Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Cursino, professor coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, no centro da cidade de Caçapava. E hoje eu vim fazer um convite para vocês para que a gente conheça um pouquinho sobre o plano das eletivas. E para isso eu vou apresentar para vocês uma proposta de eletiva com o título Turismo Cultural Regional, Praça da Bandeira, cidade de Caçapava, São Paulo, Brasil. Bom, primeiramente, para que nós possamos construir a ementa desse curso, nós precisamos fazer uma triagem do objeto de conhecimento que nós estaremos desenvolvendo a nossa eletiva. Nesse caso, a Praça da Bandeira. Então, como nós estamos pensando em trabalhar a Praça da Bandeira, nós precisamos ter algumas diretrizes básicas. O que tem na Praça da Bandeira, quais são os aspectos culturais, sociais, que podem ser desenvolvidos a partir desse objeto de conhecimento. E aí surgiu-se então a necessidade de pensar na questão ambiental, sustentável, cultural. Ou seja, nós fomos pesquisando elementos da história e da cultura do local, pensando nessa mesclagem, também fazendo uma sintonia com a sustentabilidade. E aí nós fomos atrás do Programa das Nações Unidas, que é o PNUMA, onde ele aponta que apenas 3% da superfície terrestre do planeta é ocupado por cidades, mas que esse 3% consome 75% dos recursos naturais e produzem 50% dos resíduos mundiais e são responsáveis por mais de 60% a 80% das emissões dos gases do efeito estufa. Ou seja, a partir dessa visão é necessário imaginar qual é o impacto ou a necessidade de se ter uma praça arborizada, um ecossistema próprio e regionalizado daquele ambiente para combater ou minimizar essa possível emissão de gás carbônico dentro das cidades e como trabalhar esse mecanismo sustentável. A partir disso, então, nós começamos a ter a visão da ciência, ou seja, a parte biológica que vai estudar a fauna existente nesses ambientes de espaço público, como, nesse caso, a Praça da Bandeira, mas poderia ser qualquer outro espaço público na sua cidade ou no seu bairro, enfim. Um dos aspectos bastante curiosos que essa eletiva traz é justamente porque a Praça da Bandeira ela apresenta elementos históricos e elementos culturais. Então, qual que é a proposta? A proposta visa contribuir para a formação dos alunos conscientes da sua responsabilidade socioambiental a partir das situações da vida do cotidiano no meio urbano, na perspectiva da preservação e sustentabilidade, além de possibilitar a interação com marcos históricos que ornamentam o espaço, utilizado como objeto de estudo. Ou seja, nós temos uma reflexão que vai desde a instauração do processo de independência do Brasil, no final ali, 1822, passando pela Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil manda para a Itália os pracinhas, e Caçapava teve um grande papel nesse movimento devido ao 6º Batalhão de Infantaria, e pensando nos dias atuais, quando nós vamos pegar elementos onde existe a participação do Rotary, existe a influência de um político bastante conhecido na nossa cidade, que é o ministro José de Moura Rezende, e o que foram esses impactos e os impactos que esse espaço causa até os dias atuais, onde são realizados encontros culturais, feirinhas, protestos, festas de final de ano, como Natal e Ano Novo, festas de Carnaval e outras ações que acontecem, como a conscientização do trânsito, a troca da bandeira no Dia da Bandeira, a comemoração do Dia do Soldado, que também é realizado na Praça da Bandeira. Então, quer dizer, toda essa visão de esses eixos pedagógicos é possível trabalhar utilizando apenas um espaço público como é o espaço da praça. Qual seria a justificativa? Nesse caso, nós temos duas justificativas. Por quê? Nós estamos trabalhando uma eletiva que ela faz uma junção entre ciência e história. Ou seja, para termos um mundo mais saudável, devemos começar pelo cuidado com a natureza e para termos um mundo mais livre, devemos começar pela pesquisa da nossa história.
objetivos. O objetivo número 1, observar as espécies de plantas dos biomas existentes que foram inseridos no espaço analisado como objeto de estudo, ou seja, quais são as plantas que estão na Praça da Bandeira? Nós temos ali o ipê branco, nós temos o pau-ferro, nós temos o pau-brasil, temos também espécies de plantas que produzem alimento, como é o caso do cacau. Isso está na Praça da Bandeira. Esse cacau ele é daqui, é da Mata Atlântica, ele é do Cerrado, ele é da Amazônia. Da onde vêm essas espécies, né? Então, observar esses biomas existentes e pensar, de repente, assim, num aprofundamento, quais os impactos que esse bioma essa planta pode causar, qual a sua adaptabilidade. Lembrando que nós estamos numa região onde predomina a floresta de Mata Atlântica. O segundo ponto, o segundo objetivo é compreender as ações que levaram ao processo da independência do Brasil em 1822, a partir da identificação dos marcos artísticos introduzidos ao espaço analisado como objeto de estudo. Então, na Praça da Bandeira existe o marco do centenário da independência do Brasil. É uma obra muito bonita, ela está toda caracterizada já ali no espaço que é proposto para a culminância. E ela tem toda uma identificação histórica que é possível trabalhar desde do oitavo ano até o ensino médio, pensando nessa estrutura cultural histórica do Brasil, pensando sempre nessa libertação, nessa visualização dos movimentos sociais que levaram a essa independência e que hoje esses mesmos movimentos ou movimentos parecidos podem causar transformações sociais para desenvolvimentos mais extensos, desenvolvimentos mais amplos no cenário nacional. Pensando agora numa visão internacional, que é o objetivo número 3. Analisar o papel da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, durante a Segunda Guerra Mundial a partir da identificação dos marcos artísticos introduzidos ao espaço analisado como objeto de estudo. Veja bem, quando eu falo da internacionalização, é possível ter uma visão internacional apenas fazendo uma aula diante da estátua do soldado solitário que caminha sobre uma pedra na Praça da Bandeira, onde o aluno é estimulado. Qual é o papel do Brasil? Por que o Brasil vai combater o nazismo e o fascismo? Por que esse povo brasileiro é colocado num navio e mandado para a Europa para combater uma guerra que, diga-se de passagem, não era nossa? Ou era nossa? O que influencia essa visão e o porquê de fazer isso? Tudo isso está dentro desse contexto pedagógico e faz parte dos objetivos dessa eletiva. Quando nós vamos falar das habilidades, como eu já mencionei anteriormente, é possível trabalhar desde o 7º ano até o ensino médio. Então nós temos ali habilidades que são pautadas no verbo de identificação, caracterização e análise. Em História, no 8º ano, nós iniciamos então essa visão sobre a organização política e social do Brasil, desde a chegada da Corte Portuguesa em 1808 até 1822, e seus desdobramentos para a história política brasileira. Quando nós chegamos ainda fazendo essa visão de história no 9º ano, é possível descrever e contextualizar os processos de emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados ítalos totalitários, suas concepções e suas práticas de extermínio, como o Holocausto. E nós podemos então ali pular para a habilidade de desenvolvimento número 4, onde nós vamos trabalhar ciência no 7º ano, que é caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura, etc. Correlacionando essas características à flora, à fauna e específicas, né? À fauna específicas. Pensando assim nessa caracterização da Praça da Bandeira. E aí nós voltamos então para a habilidade número 3, que ela pertence ao ensino médio, que vai do 1º ao 3º ano do ensino médio, ciências históricas e sociais, que pede o seguinte: analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Ou seja, essa ideia de tempo e espaço caracteriza-se a partir de uma observação de uma praça, entender todo o movimento que existia no Brasil, desde que a cidade ou desde que essa praça foi implantada. Se pensarmos que até meados de 1920 existia uma igreja
católica, tendo como patrono São Benedito, onde hoje é a Câmara Municipal e o chafariz, né? Esse espaço ali era um espaço dessa igreja de São Benedito, e de repente se cede um novo território para a construção dessa capela, dessa igreja, e dá-se lugar a uma amplificação da praça. Então, o que foi o movimento? Por que isso aconteceu naquele momento, já dentro de uma visão? Então, para chegar nessa visão do tempo e espaço, é necessário entender desde a independência do Brasil, a participação na Segunda Guerra Mundial, os movimentos culturais existentes na cidade, ali promovidos tanto pelas sociedades autônomas, né, como Rotary, a maçonaria, enfim, e também por políticos, características de políticos da cidade que determinaram em algum momento certas identificações, como é o caso ali do Moura Rezende, que tem o seu busto fixado na Praça da Bandeira ali como uma homenagem pelos feitos na cidade. Então, quer dizer, ao chegar nessa habilidade do ensino médio, acredita-se que já se domina a visão sobre a independência do Brasil e os movimentos sociais que levaram a esse fato, já entende o porquê da internacionalização ou essa visão globalista do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, e também os impactos que todos esses movimentos nacionais e internacionais vêm causando dentro da cidade. Juntando tudo isso à questão do ambiente, do bioma, da flora, que é o espaço em si, né? É um espaço aconchegante, é um espaço confortável, é um espaço fresco, é um espaço quente. Qual é o clima, a sensação que esse espaço de fauna, de flora, né, traz para a nossa cidade? E quando a gente fala das fauna e fauna específicas, quer dizer, existe algum animal que só tem aqui nessa região e que aproveita desse ecossistema criado aqui, uma intervenção humana, né? Existe algum tipo de bicho que com frequência você vê, alguma formiga que seja endêmica, algum mosquito, algum pernilongo, alguma joaninha, algum inseto em si que seja característico dessa região do Vale do Paraíba ou da Praça da Bandeira, enfim. Tudo isso é possível analisando animais, existem ninhos, não, existem mamíferos ou não, enfim, tudo isso é possível a partir de uma análise de pesquisa que a gente vai descrever nos próximos slides. Quando a gente fala então do eixo temático, né? O eixo temático a gente já observou que ele vem sempre pensando em 3 pontos. Então, o primeiro ponto, o processo de independência nas Américas, observando sempre a visão do Brasil, totalitarismo e conflitos mundiais, essa parte da internacionalização, tempo e espaço, ou seja, a vida social, o que é causado por todos esses movimentos, e vida e evolução, que é a parte dessa ciência que vai analisar as espécies da flora presente nesse espaço, inseridas na Praça da Bandeira, seja da região amazônica, seja do Cerrado, seja da floresta da Mata Atlântica, enfim. Ou até mesmo espécies que são invasoras, dito de passagem, vindo de outras regiões do planeta, né? de outros países, espécies que não acontecem no Brasil e que foram inseridas ali de forma ornamental e que se adaptaram bem. Então é possível, dentro dessa eletiva, ir fazendo essa triagem. Conteúdo programático. Então, o conteúdo programático ele vai ser dividido em 4 partes também. No entanto, os caminhos até a independência do Brasil. Quando a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente pode dividir em 2. A emergência do fascismo e do nazismo, e depois a Segunda Guerra Mundial, judeus e outras vítimas do Holocausto. Até para que a gente consiga entender essa visão da praça, essa visão do que se vivia na cidade de Caçapava naquele momento, do que era a visão dessas famílias que viam os seus filhos indo para a Europa para combater um movimento totalmente racista, preconceituoso e agressivo. Então, a visão é trabalhar essa harmonia entre o internacional e o nacional. Depois, nós vamos falar a herança cultural e a valorização da memória e do patrimônio histórico material e imaterial. E 3B, patrimônio natural e conservação e o papel do turismo sustentável. E por último, diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais. Uma observação específica nesse 3B,
que esse 3B é especificamente o estudo da Praça da Bandeira. Por quê? Se nós temos um ambiente que é um ambiente público, que é um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de transformações culturais, sociais, enfim, nós temos ali então esse papel de conservar esse patrimônio natural, de conservar esse patrimônio que é nosso, pertence ao povo, e ao mesmo tempo pensar em transformar esse espaço numa coisa de turismo sustentável. Por que não existir uma agência? Por que não existir pessoas que estejam ali na praça apresentando esses marcos históricos, estejam ali na praça mostrando aos seus pares que existem árvores e plantas que você passa sem perceber que é o que elas são. Então é um tipo de turismo que desenvolve a proteção desse patrimônio, tanto material quanto imaterial. O imaterial, né, a visão das feirinhas, o cultural, a música, tudo esse movimento que sempre acontece na praça nos seus devidos tempos. Com relação às metodologias, então, a aprendizagem ela é baseada em problemas, né? Estimular o aluno à reflexão a partir de situações, problemas, como exemplo. Então, primeiro momento, como realizar a catalogação das plantas inseridas na Praça da Bandeira. Então, o estudante, não só das plantas, mas também dos monumentos que estão ali. Colocar eles para debater, o próprio estudante, como ele irá fazer essa catalogação. Ele vai fazer essa catalogação a partir de fotos, a partir de um registro de desenhos, a partir de um registro de escrita, com geolocalização, e vai com o celular lá, o GPS, vai mostrar os locais aonde estão essas árvores, como ele vai fazer. Né? Como ele vai pensar nessa catalogação. Depois ele pensa como registrar esse catálogo. Né? Isso aí vai ser feito de que forma? Quem vai fazer? E essa organização em si. Então é meio que duas perguntas para fazer uma situação. Depois, como manter preservados os marcos e monumentos históricos inseridos na Praça da Bandeira. Então depois que ele tem a catalogação, ele já tem o catálogo, ele já consegue apresentar um produto final para esse espectador, como que ele vai fazer para conscientizar as pessoas dessa preservação, né? Então está aí também um problema para que esse estudante desenvolva. Por último, a gente vai refletir como conscientizar a população da importância histórica, cultural e científica da Praça da Bandeira no cotidiano urbano caçapavense. Justamente aquilo que nós vemos falando. Os eventos culturais de Natal, final de ano, Carnaval, outras ações que acontecem ali dentro, como isso pode ser desenvolvido e conscientizar a população da importância disso. E também mostrar para essas pessoas a importância dos monumentos históricos, muitas vezes passado por despercebido. A pessoa passa e nem observa que existe ali, por exemplo, o monumento do centenário da independência, com a figura do José Bonifácio, do Tiradentes, do Dom Pedro I, a efígie da República, né, que é a representação da mulher com a bandeira do Brasil no colo, a figura do Moura Rezende, que foi um político muito importante para o desenvolvimento da cidade de Caçapava, a figura do soldado em frente ao fórum, que faz essa alusão do combate ao fascismo e ao nazismo. Então, como mostrar para essas pessoas comuns que caminham na Praça da Bandeira essa importância, tanto dessas figuras icônicas que eu falei, quanto também da preservação ambiental e dos recursos imateriais, como mencionado. E por último, também a aprendizagem baseada em projetos, né? Que é tudo isso que a gente está fazendo, que é levar o aluno a refletir sobre a produção documental do material pesquisado e elaborado durante as aulas. Então a metodologia vai ser sempre baseada na resolução de problemas e também no desenvolvimento de projetos. Os recursos didáticos são bem simples: caneta, lápis, caderno, borracha para desenvolvimento das pesquisas de campo, computador, tablets, enfim, celular para gerenciamento de dados de pesquisa, câmera digital, celular com câmera digital para registro fotográfico dos objetos de estudos e outras ações do projeto. Então o recurso didático ele se limita a algo bem simples que praticamente aí todo mundo tem. A culminância. A culminância, então, ela pode ser a elaboração de um encarte ou revista digital
com a apresentação dos dados coletados, indicando estatísticas e imagens identificadas. Então, aqui de imediato a gente já traz um levantamento histórico sobre o marco do centenário da independência, podendo já interagir também com a figura do Moura Rezende, que foi prefeito na cidade de Caçapava e depois ministro. Pensar também nesse mesmo encarte para a identificação das plantas. Então, traz lá o pau-brasil, é uma espécie, qual é a metragem, quantos metros de altura tem o pau-brasil. Nesse movimento, se nós estimularmos também o aluno a refletir sobre a altura dessas plantas, é possível, através do teodolito, trabalhar conceitos de matemática para medir a altura de objetos, né? Tudo isso também dentro da eletiva turismo, como está sendo proposta aqui. Avaliação. Quando a gente pensa na avaliação, nós devemos entender que a avaliação da eletiva, do projeto de vida, ela é baseada em engajamento. Esse engajamento ele pode ser total, satisfatório ou parcial. E o aluno deverá ser estimulado ao processo de autoavaliação, a partir da definição conceitual do seu engajamento nas ações da disciplina Turismo Cultural Regional, Praça da Bandeira, Cidade de Caçapava, São Paulo, Brasil. Respondendo a seguinte pergunta. Então, são 5 perguntas, onde o professor, ao final da resposta do aluno, fará um diagnóstico, uma média do que o aluno respondeu. Então, o aluno vai refletir. Como foi o seu engajamento nas aulas? Então, ele vai olhar e vai olhar como foi o meu engajamento. Eu fui total, satisfatório ou parcial? Como ele se sente na participação nas aulas? Durante a pesquisa de campo, como foi o meu engajamento? Como eu vejo o engajamento dos meus colegas? Durante a finalização e preparação da culminância, o meu engajamento como que foi? Como eu acredito que o meu professor avalia o meu engajamento? Então, o aluno ele vai olhar para ele em si como indivíduo singular que realiza as atividades, ele vai olhar para o agrupamento da turma, como essa turma desenvolve a atividade, e ele também vai olhar para o professor. Ele vai olhar e refletir como esse professor avalia o seu desempenho. E aí, a partir disso, vai se criar uma média, então, entre total, satisfatório e parcial, e essa será a nota da autoavaliação feita pelo aluno e atribuída pelo professor. Com relação ao cronograma semestral, nós temos então, durante o mês de fevereiro, 8 aulas que serão trabalhado o acolhimento e significação do componente curricular, que é explicar para esse estudante, esse aluno, qual a importância da eletiva, como que a eletiva funciona, o porquê da necessidade da eletiva na vida do estudante. No mês de março, nós temos 10 aulas, onde então se inicia a pesquisa de campo. Então, essa pesquisa de campo ela é muito importante porque, a partir do momento onde se escolhe um espaço para objeto de estudo, nós vamos iniciar uma pesquisa para ver o que tem naquele espaço, o que pode ser feito e como construir os fatores históricos, sociais, culturais, ambientais daquele espaço para, de fato, fazer com que a nossa eletiva aconteça. E aí nós temos, então, abril e maio, 16 aulas, para o desenvolvimento de leituras e apresentações dos conteúdos ligados aos objetos de conhecimento identificados. Então, nesse caso, a gente estava pegando a Praça da Bandeira, mas a gente podia pegar, por exemplo, a estação de trem, a estação ferroviária do trem, que é a Fornovo de Taro, aqui em Caçapava. Poderia pegar a Igreja Matriz de São João Batista, poderia pegar a Praça da Bíblia, que fica na Marginal da Dutra, a própria rodovia Presidente Dutra, podemos pegar uma estrada que liga um bairro no outro, a Ponte do Paraíba, e a partir disso analisar os fatores históricos e culturais, o que aconteceu no momento que aquilo foi inaugurado, por que aquilo foi feito, enfim, tudo isso é possível a partir da identificação do objeto de estudo que for do interesse, de preferência, obviamente, 100%, após uma pesquisa realizada com os alunos. Então, essa eletiva toda ela é construída a partir da visão que o aluno em si escolheu um tema como sustentabilidade, por exemplo. Então, no mês de junho, nós temos 10 aulas para início da produção da culminância e alinhamentos necessários. Então, funcionaria essas 10 aulas como a finalização de um TCC. O aluno já fez a significação, já preparou, já fez a sua pesquisa de campo, fez as leituras em cima dos temas,
e começou a organizar a culminância. Nesse momento que ele começa a organizar a culminância, ele vai apresentando para o professor durante essas 10 aulas no mês de junho, e o professor vai dando as devolutivas de correção, e as 2 últimas aulas será a apresentação da culminância já no final do primeiro semestre, em julho. Dessa forma, nós temos então um cronograma semestral perfeito e alinhado com as necessidades da eletiva. Para finalizar, foi utilizado, então, as habilidades do Currículo Paulista 2021, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, realizado uma análise, uma releitura sobre metodologias ativas, autoavaliação e também uma visita ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É isso aí, muito obrigado. E qualquer dúvida, estamos à disposição no WhatsApp institucional do João Gonçalves Barbosa. Espero que você tenha um projeto bem desenvolvido, bem articulado. E é isso aí. Tamo junto. JG Barbosa, eu faço parte.